Cuidado com o que você fala. A coisa mais difícil de controlar é a língua. O que a gente fala tem um efeito muito profundo. A língua, o som, é muito poderoso. Ele afeta a sua consciência e afeta a consciência dos outros. A sua palavra tem uma força tão grande. Se você abre a boca para seu filho, para seu marido, para seu vizinho, para qualquer pessoa que está na sua volta, e fala a palavra flores, gente, é capaz de sair flor da sua boca, acertar no seu filho, no seu vizinho, na pessoa que está do seu lado, voar flores em você e perfumar o ambiente todinho. Mas se você abre a boca para alguém e fala a palavra merda, sai merda da sua boca, voa merda nos outros, respinga merda no você e fede tudo. Então a sua postura, a sua palavra tem uma força que vocês não imaginam o tanto que tem. Palavras criam a nossa realidade. Quem fala em dificuldade, vive em dificuldade. Quem fala em problema, vive em problema. Quem fala em traição, vive em traição. Quem fala em coisas ruins, vive imerso em coisas ruins, atraindo coisas ruins e criando coisas ruins. O que você tem dito para os teus filhos? O que você tem dito para o teu cônjuge, para os teus funcionários? O que você tem dito para você? Porque as tuas palavras estão criando a realidade que te rodeia. As pessoas, em vez de usar suas palavras para construir, estão usando palavras para destruir. E não entende que cada palavra maldita, dita de forma errada, cada palavra que traz dor, que traz coisas ruins, que traz ódio, que traz fofoca, que traz tristeza, que traz acusação, são palavras que destroem não só a quem, mas a si. Se você quer ter felicidade, quer ter paz, quer ter abundância, controla o que você fala. E hoje é dia de mudança. Abre a boca e constrói algo novo na tua vida. A gente deve falar apenas aquelas coisas que são verazes, úteis, agradáveis e benéficas. Se eu vou falar alguma coisa, vai preencher esses 4 requisitos? Se não for, fica quieto, não precisa falar, né? O mundo vai ser um lugar incrível se as pessoas pudessem só seguir essa regrinha simples. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que a gente fala afeta a nossa consciência, pode agredir uma pessoa, pode perturbar, você pode acabar com o dia dela muito facilmente. Então a gente tem esse cuidado muito grande de vibrar coisas positivas. Porque palavras são sementes plantadas. O que você tem feito com as suas palavras? Porque palavra de fato tem poder de vida, palavra tem poder de morte. A vida que eu levo, a vida que você leva, é diretamente proporcional à qualidade das suas palavras. A sua vida financeira é igual ao que você fala. A sua vida conjugal é igual ao que você fala. A relação com os seus filhos, o seu lar, é igual ao que você fala. Eu estou dizendo para você abrir a boca, mas abrir a boca com palavras sábias, palavras que construam, palavras que resgatem, palavras que fazem acontecer o melhor da vida. As suas palavras, elas têm condição de mudar a sua realidade atual. A pergunta é, você está disposto a isso? Você tem coragem para isso? Você tem otimismo para isso? Você tem perseverança para isso? Para usar suas palavras e mudar a sua condição atual? Honre as tuas palavras, o poder que Deus te deu nas palavras, e construa um mundo maravilhoso para você e para os seus. A palavra serve para limitar ou para estimular. Então, se tiver que usar com alguém, use para estimular sempre.